com pessoas qualificadas do nosso lado. Tá? Fico muito feliz nós avistando o Nicolas aqui do nosso lado, porque eu sempre conversei muito com ele, a nossa mentalidade de ter unidade, de ter responsabilidade, e a gente tem que trabalhar sempre desse jeito, conversando, construindo, conquistando. E é assim que a gente vai fazer. Não, vou falar rápido, só tenho uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, né? Dizer que, obviamente, todas as nossas candidaturas aqui, Flávio, vai te servir, né? Para você realmente derrotar o PT, porque ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta mais a esquerda. Minas teve uma diferença, né, na eleição do seu pai de apenas 50 mil votos. Ou seja, cada voto agora importa. Então a maneira como cada um aqui faz campanha, né? Eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, né? O objetivo é só um, é vencer. Porque o Brasil, de fato, está em jogo. Então é fazer uma campanha e uma pré-campanha, né, inteligente, que alcance outras pessoas, porque são as pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo. A única pergunta que eu tenho para você, Domingos, é o seguinte: você é a favor de impeachment de ministro da STF? Mas eu fui um dos primeiros a assinar. Passou bem, né? Passou no teste. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Domingos, é uma grande honra também estar nesse momento aqui tomando essa decisão, dando mais um passo no sentido da gente montar um palanque forte em Minas Gerais. É fundamental essa unidade que você conseguiu construir aqui junto com todas as nossas lideranças. A gente sabe como é difícil, a gente está fazendo isso em 27 unidades da federação. Como é difícil chegar em algum consenso, alguém abrir mão para outro e ter a racionalidade que é importante escolher um nome onde todos se sintam representados, onde todos tenham participado de alguma forma, onde todos se sintam participando dessa decisão, e para a gente olhar com mais carinho ainda para Minas Gerais. O Nicolas falou uma coisa aqui que é muito importante, porque nós somos um time. Eu nunca vi um time, Xará, Flávio Rocha, jogar com 11 atacantes, ou com 10 goleiros no meio-campo. Então, cada um jogando na sua posição, escalado naquela posição que funciona melhor. Valdemar é o quê na coisa? Goleiro, zagueiro, Camisa 10, volante. É o camisa 22. É o técnico. Camisa 22. É o dono da bola. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa nossa sintonia, essa nossa unidade, tratando os problemas do Brasil com seriedade, entendendo que não tem um caminho diferente a não ser pela política, gostemos ou não. Todos nós aqui estamos habilitados, legitimados para falar, porque quem tem aqui com a gente que tem mandato, já passou por um crivo de uma urna e todos sabem como é difícil. Eu falo, Domingos, que tem determinados magistrados que tinham que passar por uma eleição uma vez na vida, para ver como é difícil ter o voto, e para, em algum momento, dar uma canetada e caçar pessoas muitas vezes inocentes, querendo, inclusive, participar do processo político como se eles tivessem legitimidade para isso. Inclusive, essa é uma das causas de crime de responsabilidade prevista na Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro do Supremo, que é a participação político-partidária, julgar processo em que deveria se declarar suspeito. E, infelizmente, até uma parte da imprensa acaba tratando isso como se fosse algo de atentado contra a democracia ou algo ofensivo contra outras instituições, quando, na verdade, eu estou aqui repetindo o que está na lei. E isso que foi normalizado com o presidente Bolsonaro, que foi admitido por muita gente, porque era para salvar a democracia, a gente percebe que não parou com o presidente Bolsonaro. Ele está pagando um preço muito alto, inclusive pela sua saúde, uma pessoa honesta, correta, que deu o melhor de si, foi o melhor presidente da história do nosso país e que está na situação em que está por essa lawfare, por esse ativismo judicial, que não adianta negar, existe. Inclusive a própria imprensa agora sentiu um pouquinho o calor do que é isso, e a gente não pode admitir, a gente tem que lutar pela nossa democracia. Nós somos os verdadeiros defensores da democracia, e eu sou pré-candidato à presidência da República, mas aquilo que o presidente Bolsonaro sempre falou: não adianta escolher um presidente da República, tem que escolher senadores e deputados, que a gente está falando aqui do Congresso Nacional, que tenham o mesmo alinhamento. É assim que se faz, que se conduz um país, respeitando os demais poderes, respeitando a democracia, a maioria que está no Congresso. Muitos criticam o presidente Bolsonaro porque não conseguiu avançar em algumas pautas. Foram muitos avanços, foram muitas vitórias.
E, obviamente, como todo ser humano, também tem os seus defeitos, mas ele precisava do Congresso, muitas vezes, para poder conduzir o país conforme o povo esperava, como a postura de um presidente da República. E, infelizmente, apesar do Congresso ter sido um grande parceiro do nosso governo, conseguimos aprovar muitos marcos importantes. Não vou nem citar aqui, que são muitos, são mais de 50 medidas que são ali fundamentais, que hoje, na verdade, sustentam o país do mundo. Porque se hoje o atual governo ele ainda consegue ter algum respiro em algumas áreas, é em função da gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque. Que se ele já não consumiu, ele já bebeu. Então é uma coisa que não dá pra gente não defender esse legado. E eu, como eu sempre digo, essa eleição, além de uma coisa que eu já vi o Nicolas falando também, que eu acho que é importante, a gente tem que resgatar almas. A gente tem que conscientizar as pessoas. A gente não está aqui só por causa do voto. A gente está aqui porque a gente tem que ter a legitimidade de as pessoas olharem nos nossos olhos e saberem, ter a confiança de que a gente quer fazer alguma coisa diferente. E essa foi a fórmula do sucesso do presidente Bolsonaro com a internet, onde ele olhava no olho no olho, direto das pessoas, sem intermediários. Onde as pessoas começavam a falar o seguinte, pô, tem um cara ali que eu penso igual, eu nunca tinha ouvido falar. Esse aí mesmo, esse foi o marco aqui, né? Que ele falou com muita propriedade, que a gente ficava defendendo direitos humanos para bandidos, era só não roubar, não matar, não estuprar, que não vai para lá. Então, fique satisfeito que você ainda está vivo, porque não enfrentou um policial e não foi neutralizado. Porque esse vagabundo que enfrenta o policial tem que ser neutralizado. Então esse é um país que a gente está aqui, onde a nossa geração futura não tem nenhuma expectativa. A gente tem mais de 800 mil vagas ociosas na área de tecnologia, inteligência artificial, que os nossos jovens, presidente Valdemar, podiam estar sendo qualificados para isso, com bolsas, com cursos técnicos profissionalizantes. E o mesmo percentual, 80% dos jovens, estão acabando o ensino médio, não tem nenhuma expectativa de conseguir um espaço no mercado de trabalho, não sabem como é que abrem a própria empresa. E, em contrapartida, também, um público mais idoso. O governo Lula trata desse jeito que a gente está vendo como testemunhando a CPI do INSS. Roubando aposentados, mais um escândalo de corrupção nesse governo. Podem parar para pensar, os maiores escândalos de corrupção do Brasil, quem era o presidente da República? Petrolão, Mensalão, Banco Master, INSS. Alguém que já teve 3 oportunidades de transformar e melhorar a vida dos brasileiros, que é uma 4ª oportunidade para quê? Para continuar botando gente corrupta para comandar as nossas estatais? É aí que falta o dinheiro para comprar gás e aspirina no posto de saúde, porque o orçamento da União tem que recompor a roubalheira dos Correios. Está fazendo agora plano de demissão voluntária, porque a dívida não para de crescer e não vai parar de crescer, porque além de muitos corruptos que vieram junto com esse governo, são incompetentes também. Então é a nossa responsabilidade. Por isso que eu fico muito feliz de ver essa unidade de todo mundo aqui, presidente Valdemar, porque a gente vai conseguir mostrar para o Brasil que existe um caminho da prosperidade e esse é o fim do ciclo do PT. O ciclo do PT acaba este ano. Que o Brasil vai acontecer, que o Brasil vai prosperar, que essa nossa garotada vai ter uma oportunidade de verdade, que eles não querem ajuda do governo, eles querem uma oportunidade só. Esse Brasil vai ver que como é que se combate, na verdade, a violência contra a mulher. Não é com discurso, não. Não é com discurso bonitinho. É fazendo como o presidente Bolsonaro fez. O maior mutirão, a maior apreensão, a maior quantidade de presos por agressões a mulheres foi no governo do presidente Bolsonaro, porque ele fez uma ação conjunta da Polícia Federal com o Ministério das Mulheres e Direitos Humanos e Família, e demos o recado e esse trabalho parou. O número de mulheres agredidas e mortas aqui no Brasil não para de crescer. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com pessoas qualificadas do nosso lado. Eu fico muito feliz mais uma vez ter o Nicolas aqui do nosso lado, porque eu sempre conversei muito com ele, a nossa mentalidade de ter unidade, de ter responsabilidade. E a gente tem que trabalhar sempre desse jeito, conversando, construindo, conquistando. E é assim que a gente vai fazer com esse Brasil. Vamos resgatar esse Brasil junto. Parabéns. Hoje foi o anúncio, eu já quero de público registrar, não é convite, é intimação. Queremos o nosso
pré-candidato a presidente, para a gente fazer, porque estão muitos me cobrando lá de Minas. Você está lançando pré-candidatura em Brasília? Não, o lançamento Sim, aí será em Minas Gerais, com a presença do nosso pré-candidato a presidente. Em breve, aqui é só a noite. Valeu, meu irmão. Vamos ganhar essa parada aí. Ganhar lá no Minas Gerais. Presidente Lula, numa entrevista